Você muito provavelmente já acredita que já passou da idade de você ter um corpo trincado, que aos 40 anos o jogo muda e queimar gordura virou quase uma missão impossível. Então, esse vídeo é justamente para você. Hoje eu vou quebrar todos esses mitos, tá? Eu vou eliminar ideias distorcidas e te mostrar a verdade brutal sobre como você pode ficar trincado mesmo depois dos 40 anos. Eu vou te revelar o passo a passo, o que realmente é necessário para você conquistar e manter esse corpo definido nessa fase da vida, sem contar mentiras ou vender atalhos, exatamente o que funciona sem enrolação, do jeito que vocês sabem que funciona aqui no canal. E se você já sentiu que está regredindo, mesmo fazendo o possível, ou que o seu corpo agora parece lutar contra você, então fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar exatamente, meu amigo, porque que isso acontece e também o que você pode fazer para já mudar e já virar esse jogo. Bora! Primeiro, a gente precisa deixar muito claro o que significa estar definido, estar em forma. Essa expressão é extremamente subjetiva, tá? Porque, tipo assim, o que é estar em forma para uma pessoa pode ser considerado apenas ok para outra pessoa, mas hoje eu vou usar como referência o que a maioria dos homens que chega para mim, meus clientes online, estão buscando. Até agora, eu já treinei e transformei com sucesso muito mais aí do que 1000 homens de meia idade ao redor do mundo, tá? Bem homens assim de acima de 30, 40 anos, assim como você. E quando eu faço a videochamada com eles perguntando o que é que você quer conquistar, a resposta da maioria segue o mesmo padrão. Eles querem um corpo mais definido, com músculos visíveis e também uma boa distribuição. Acontece que todos eles querem aquele shape de estrutura em X. Por exemplo, ombros largos, peitoral e coxas superiores bem desenvolvidos, cintura um pouco mais amarrada, fina e pernas elas têm que estar fortes ou proporcionais. Essa é a base. E lógico, o abdômen visível, o que exige você ter um percentual de gordura muito mais baixo o suficiente para acontecer que o abdômen ele apareça de fato. Além disso, eles desejam uma separação muscular evidente em praticamente todos os grupos musculares, ou seja, uma definição corporal absoluta. E quanto mais extremo o nível de definição, mais sólida é a percepção de que a pessoa realmente está em forma. Isso aí é uma regra clara que está estabelecida no fitness. E é exatamente isso que a gente vai analisar agora. Como que um homem de 40 anos ou mais, ele pode alcançar esse físico, esse condicionamento. E o mais importante, manter isso de forma muito mais consistente. Vamos falar sobre os dois tipos de homens aqui. A verdade é que muitos homens, ao chegar na faixa dos 40 ou até mais, bom, acreditam que é impossível chegar nesse físico, né, nessa condição. Só que não é bem assim. A maioria acha que o corpo está trabalhando contra eles, que tudo agora é realmente mais difícil e acabam aceitando a regressão como inevitável, que não tem o que fazer. Por outro lado, tem aquele grupo de homens que são determinados, aqueles que se recusam a aceitar o envelhecimento como uma derrota e vai para cima com tudo, de fato, vai para a guerra. Bom, eles aumentam o volume de treino, eles se esforçam ainda mais, mas na melhor das hipóteses, o que eles conseguem é apenas fazer a regressão e mais devagar. O mais duro de aceitar é que esses dois tipos de homens, eles estão regredindo. A grande maioria dos homens de meia idade não está progredindo, e eu vou te explicar por quê. Eles estão em diferentes níveis de perda de desempenho físico, mas isso seria apenas envelhecimento, beleza? Sim, mas não precisa ser assim, e eu vou te explicar por quê. Antes de você reverter essa curva descendente, você precisa encarar a realidade com muita honestidade. Você tem que deixar o ego de lado e entender que o jogo ele mudou completamente. Você não tem mais 20 anos, tá? Você não tem mais aquela idade. Logo, o que funcionava aos 20 agora pode te prejudicar. E se você continuar insistindo em métodos antigos, você vai acabar se frustrando, você vai acabar se lesionando ou abandonando tudo. Ficar trincado depois de 40 exige uma coisa acima de qualquer outra: a ausência de ego e a adoção da inteligência. Em tudo que você faz, tem que ser muito mais inteligente. Vamos começar pela parte do treino. O que é que muda de verdade? Bom, aqui entra uma fase que eu repito muito com meus clientes, porque ela é real demais. O que funcionava para você aos 20 não funciona para você agora. Primeiro, porque as demandas de recuperação do seu corpo, elas mudaram completamente.
e continuam aumentando. Segundo, você agora precisa levar em conta fatores como, por exemplo, ortopédicos, articulares e risco e benefício de cada exercício. A única forma de ver resultado em qualquer idade é você continuar no jogo. Então, você treinar de forma consistente e com o estímulo adequado é o mais ideal. Se você tentar seguir o que a ideia de você treinar mais forte, mais pesado, mais volume, você vai acabar com problemas de recuperação ou até com lesões. E os dois levam a um caminho de regressão. Os dois levam ao mesmo caminho. E regressão depois do 40 é uma coisa muito ruim. É muito rápida, é cruel e, cara, não perdoa. Não perdoa mesmo. Então, o que o treino precisa ser? Como deve ser esse treino depois dos 40 anos? Bom, eu vou fazer um vídeo completo sobre isso aqui, tá? Então, depois desse vídeo aqui, muito provavelmente eu vou começar a fazer como você deve treinar de fato depois dos 40, mas eu vou resumir os pontos principais aqui. Primeiro, intensidade acima de volume. Você precisa de séries realmente intensas levadas até a proximidade da falha. Você tem que ter uma contraste verdadeira, onde o músculo ele não consegue praticamente contrair. Tem que chegar quase nessa falha. Não estou falando de você falhar o tempo todo, mas chegar bem próximo dela. A sua frequência, ela tem que estar acima do seu volume. Em vez de você entupir um único treino com várias séries para o mesmo grupo muscular, você pode distribuir esse volume, destrinchar em vários treinos ao longo da semana. Assim você reduz o desgaste, você vai melhorar bastante a recuperação muscular e vai estimular o músculo com muito mais eficiência. Então você pode fazer, por exemplo, aí um dia de perna onde você trabalha mais anteriores de coxa, outros dias que você trabalha mais os posteriores de coxa, anteriores de coxa, quadris, posteriores, você bota posterior de coxa, que é o bíceps femoral, os glúteos, e assim vai, gente. Então são várias ideias que você pode trabalhar no seu treino pensando dessa forma, onde você distribui o volume e aumenta a frequência. E o outro é você ter um baixo volume por sessão. Quanto maior a sessão do seu treino, maior o impacto na recuperação, principalmente no quesito articular. Então você tem que preferir treinos um pouco mais curtos e mais objetivos, mas com uma intensidade bastante elevada e uma execução bastante consistente. Um bom padrão de movimento é o que eu sempre falo. Um bom padrão de movimento, execução, controle e depois você coloca a intensidade que é a carga. Agora a gente vai falar sobre uma parte que é também crucial, que é a parte da dieta, a parte da nutrição. Bom, e sim, pessoal, o déficit calórico ele ainda funciona para você. Sim, calorias que entram versus calorias que saem continuam sendo a base, não tem por onde correr. Mas o que mudou foi que a importância do tipo de alimento que compõe essas calorias é o fator crucial. Conforme você vai envelhecendo, o corpo ele tem mais dificuldade para manter massa muscular, massa magra de verdade. Isso acontece por vários fatores. E já já eu vou explicar alguns deles. Mas o ponto é o seguinte: se você quer manter ou ganhar massa muscular aos 40 anos mais, você precisa de mais proteínas. Então, todos os meus alunos, meus clientes, geralmente consomem entre 1,8 até 2,6, 7 gramas de proteína por peso corporal, por quilo corporal. Em alguns casos, pode ir até mais, a depender também de recursos ergogênicos. E se a proteína ela sobe, os carboidratos e gorduras precisam ser ajustados, tudo dentro da sua meta calórica. E se você está aí meio perdido com tudo isso, pensando, cara, como é que eu monto essa dieta, como é que eu monto tudo isso sozinho? Então, calma, relaxa. Foi por isso que eu criei o programa da Definição Total, porque ele já vem tudo pronto. Treino, alimentação flexível, estratégias para você quebrar o platô e continuar evoluindo, e um plano muito completo que pode ser feito tanto em casa como na academia. E o melhor, de 197, ele vai estar saindo por apenas R$ 29,90. Aproveita essa promoção que é por tempo limitado. Então o link tá na descrição, se fizesse de você, olha depois, vai ser muito bom te ver aqui no time. Mas bora lá continuar que tem muita coisa para falar. O tipo de comida importa muito. Talvez você ache que pode encaixar sorvete, fast food, biscoito, e sim, você até pode, dentro das calorias, a flexível é o que eu ensino, mas o impacto metabólico, hormonal e digestivo é outro. Alimentos ultraprocessados, ricos em aditivos, açúcar, gordura hidrogenada, cara, eles prejudicam a flora intestinal, o seu sistema hormonal, o seu sistema inflamatório e o funcionamento do corpo como um todo. Então, o que acontece? O resultado, o seu físico ele não evolui como deveria, mesmo com os macros ali tudo certinho, a meta batida certinha. Minha regra com a maioria dos meus alunos nessa fase é simples: os alimentos
precisam nutrir você, favorecer o seu corpo. E sim, eles podem ser gostosos, mas a prioridade é o suporte fisiológico como um todo. E falando em esses alunos, olha só, esse daqui é um dos meus alunos, né? O Peter, já mostrei ele aqui. Eu sempre gosto de dar como exemplo, porque o Peter, ele já passou os 40 anos aplicando exatamente esses ajustes, só com consistência, comida de verdade e o treino bem feito. E sim, ele tem mais de 40 anos, cara, nem parece. Ele conseguiu atingir esse resultado. Interessante, né? Testosterona, o hormônio que define o jogo. Vamos falar dessa queridinha aqui. Aqui vai uma verdade muito cruel para você. A partir dos 30 anos, a sua testosterona ela começa a cair. Cerca de 1% ao ano. Parece muito pouca, e de verdade é pouca, é muito pouca. Mas assim, se a gente considerar no papel e na prática, pode ser muito. Se você ainda tiver alguns hábitos de algumas coisas que fazem seu hormônio ele abaixar. Então, se você já tem uma tendência a ter essa redução, que você não colabora para que você segure essa redução, para que ela não despenque, lógico que vai comprometer bastante o seu caso, que você já é um homem de 40 a mais. Então, como eu disse, 1% ao ano, considerando que você é saudável. Agora, imagina quem come mal, bebe com frequência, dorme pouco, vive estressado. Cara, a queda ela é muito mais acentuada. Isso aí é uma coisa que não tem por onde correr. Porque aqui isso é um problema, cara, porque a testosterona, ela é o motor da sua recomposição corporal. Ela é muito essencial. Ela ajuda você a ganhar massa muscular, a preservar a massa muscular, a manter esse músculo de verdade, a reduzir a gordura corporal, a melhorar o seu humor, a sua libido, a sua motivação. Cara, um homem com testo alta está em missão, cara. Ele está na guerra, ele está em jogo. Então, um homem com a testo baixa, ele está sem rumo, tá sem energia, ele tá sem vontade e não sabe realmente o que fazer. Então, como é que você deve agir com inteligência? Bom, quando eu recebo um novo aluno e suspeito que os níveis estão baixos, a primeira providência é pedir um exame de sangue. Se os níveis estiverem realmente baixos, indicamos acompanhamento médico junto com o protocolo de TRT, que é, no caso, uma terapia de reposição hormonal. Se os níveis ainda estiverem aceitáveis, a gente vai implementar algumas estratégias, como por exemplo, alimentação, estilo de vida. É muito importante você estar subestimando isso aqui. Treino, sono e estresse. Tudo para otimizar a produção e a ação da sua testo natural. E se você já tentou de tudo até esse ponto e sente que o seu corpo ele não responde, tem um vídeo aqui onde eu explico exatamente os 4 erros, inclusive hábitos, alimentação, que está bloqueando a sua queima de gordura, mesmo você depois dos 30 anos, dos 40 anos. Calma. Tá na descrição aqui, você vai ver depois que acabar esse vídeo, porque a gente vai falar sobre a parte muito importante que é a saúde intestinal, que é o inimigo invisível de muitos homens acima de 40 anos. Bom, muitos homens, eles sofrem com desbiose intestinal após os 40 anos e não sabem nem o que isso significa e o desequilíbrio que isso ocorre, porque é um desequilíbrio entre as bactérias boas e ruins no intestino. E isso tudo impacta na digestão, na absorção de nutrientes, na utilização de energia e também no armazenamento de gordura. Mesmo se você estiver comendo certo e treinando certo, se seu intestino estiver comprometido, o resultado ele não vai aparecer. E pior, ainda aumenta o risco de várias doenças. Mas calma, tá? Nem sempre é desbiose intestinal. Isso aqui são alguns dos casos, geralmente pessoas mais velhas são que têm mais tendência. Então, se você é um jovem aí de 20 anos ou 22, ainda tá na flor da juventude e tá aí, não tá conseguindo ter resultado, o seu problema não é desbiose. Muito provavelmente o seu problema é realmente a alimentação ou algum outro fator aí que precisa ser investigado, tá? Calma, porque eu sei que tem alguns jovens aí que pode achar que tá com desbiose intestinal, está com aquilo, e por isso que não consegue ter resultado. Mas calma que não é assim. Mas se for o seu caso, você tá com 40 anos a mais, o que é que você pode fazer? Você tem que trabalhar com 2 pilares aqui. Primeiro é uma nutrição corretiva e um estilo de vida. Em resumo, você vai eliminar alimentos que aumentam bactérias ruins e você vai inserir alimentos que favorecem bactérias boas. Para esse desequilíbrio ele de fato ser resolvido. Você vai reduzir a inflamação, você tem que restabelecer o equilíbrio digestivo. O seu intestino ele precisa voltar a ser saudável, que é uma condição obrigatória para você transformar seu corpo
depois dos 40. E se você quiser montar o seu plano de alimentação de forma mais prática, já saber o que você tem que comer em relação a quantidades e calorias, tem o meu site, que é gratuito, você pode preencher os dados e já mostra para você as calorias e os macros e tá aqui na descrição. Caso você queira também esse plano mais avançado e mais detalhado, no Define Seu Total, no meu programa, já tem tudo isso para você fazer. Muito mais prático. Mas se quiser fazer de forma gratuita, tem aqui também no site que eu deixei para você. Vamos falar agora o que ninguém te conta, que é sobre o estresse. Cara, isso aqui é essencial. Essa é uma parte que quase ninguém fala e é uma coisa que eu bato muito na tecla. Porque assim, gente, com o passar dos anos, nosso sistema nervoso, ele se torna menos eficiente. Então, as células nervosas, elas se desgastam, né, diminuem, e os sinais entre o seu cérebro e o seu músculo, eles começam a enfraquecer. Então, o que acontece? O resultado, você tem menos fibras musculares que são recrutadas, ou seja, menos fibras vão ser recrutadas durante o seu treino, menos força, menos hipertrofia e mais atrofia muscular ao longo do tempo. Então, como é que você pode fortalecer o seu sistema nervoso para deixar ele afiado, diminuir o estresse? Você tem que treinar com regularidade, com estímulo adequado que exija uma boa contração muscular. Você também precisa garantir que sua alimentação esteja suprindo os micronutrientes essenciais para a sua saúde neural. Proteger e manter a integridade do seu sistema nervoso através do sono, redução de estresse, estratégias específicas, cara, é essencial. Manter o sistema nervoso central saudável, como já falei a vocês, ela é muito essencial e é muito indispensável se você quer manter essa massa muscular depois dos 40 anos. Chegou o ponto de falar o resumo da verdade brutal. A razão pela qual era mais fácil ver resultado nos seus 20 anos é muito simples. Você não precisava se preocupar com tudo isso. O seu treino permitia erros. A sua dieta era mais tolerante. Você poderia errar mais na dieta. O seu intestino, ele funcionava muito melhor. Os seus hormônios, eles estavam no auge, cara. Seu sistema nervoso, ele operava a um alto nível. Agora, todos esses fatores, eles são decisivos. Você não pode estar vacilando. Se você ignorar, cara, se você ignorar algum deles, você vai estagnar. Mas se você alinhar de maneira tudo estratégica, ponto a ponto, para ter resultados tão bons quanto aqueles que você tinha quando tinha 20 anos, ou quando qualquer outro jovem de 20 anos, você vai conseguir. E se você curte esse tipo de conteúdo e quer se aprofundar ainda mais, dá uma olhada no meu botão aqui de você ser membro no canal. Lá dentro eu libero vários materiais exclusivos que não estão públicos, que basicamente é o que? Guia gratuito de alimentação, treino de abdômen, guia completo, como é que você pode treinar seu abdômen, como você vai progredir carga da maneira correta, como sair do falso magro, como você pode aumentar o seu nível de testosterona natural, tudo organizado para te ajudar a aplicar de maneira prática. Fora isso, você ainda participa das enquetes exclusivas. Você pode ter o seu nome citado nos vídeos e interagir comigo aqui diretamente. Clica aí abaixo e dá uma olhada nos bônus, é bem acessível e pode fazer a diferença na sua jornada. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa comentário dizendo aqui, cara, eu vou vencer o tempo. Eu sou um vencedor. E lembre-se de uma coisa, a idade só é o limite se você aceitar ela como desculpa. A gente vai se ver no próximo vídeo.